Você vai assistir pela TV Universitária Unicesumar uma mensagem acolhedora e edificante com o reverendo Denis Vicentim, pastor titular da Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Maringá. Comparação. Talvez você já tenha sido contaminado por esse vírus destruidor. A tendência de olhar para o lado, a tendência de fazer equivalências e comparações sobre modos de vida, de conquistas, de projetos pessoais, é algo que traz grande angústia ao nosso coração, não é verdade? Você conhece o dito popular que diz: a grama do vizinho sempre parece estar mais verde. Pois é por causa da comparação. Eu lembro certa vez que eu lutei bastante para conquistar um determinado tipo de veículo, um automóvel, e quando tive essa conquista, fiquei feliz, fiquei animado, coloquei na garagem, estava ali fazendo aqueles alisamentos que o mundo masculino sabe bem do que eu estou dizendo. E a gente fica empolgado por aquela aquisição. Naquele dia, a minha esposa iria usar o carro à noite, no mesmo dia que eu havia adquirido o automóvel. E eu pedi a carona para um outro amigo para me deslocar para um outro espaço. Quando eu entrei no carro do meu amigo, que também havia acabado de trocar na concessionária, que desilusão, que tristeza. O carro dele era muito superior, muito mais lindo, muito mais tecnológico do que o meu. O que me fez, naquela mesma noite, olhar para a garagem e olhar para aquele automóvel, aquela conquista e dizer: você não é tão bom quanto parece. Comparação. Comparação tira o contentamento, tira a gratidão, tira a alegria. Talvez você esteja sofrendo com isso também. Você não consegue ser grata, você não consegue se alegrar com nada na vida. Parece que todas as pessoas têm mais do que você. Parece que muitas vezes você não tem o suficiente, inclusive. A sensação de que você não conquista, de que você não realiza e de que você nunca está satisfeito. A comparação, ela não permite que o nosso coração tenha satisfação. Na verdade, ela é sempre uma inimiga. O apóstolo Paulo diz como nós devemos fazer isso. O apóstolo Paulo traz o antídoto para esta contaminação mortal de tentarmos comparar a nossa vida com os outros e viver sem contentamento. Ele diz em Filipenses capítulo de número 4, o versículo de número 12, ele diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Se você quiser viver contente, se você quiser viver satisfeito, o que precisa fazer é encontrar o segredo. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi, ou seja, contentamento não é um sentimento, é um aprendizado. Ele diz: eu aprendi o segredo, ou seja, é misterioso, não está aí. Nós precisamos cavar fundo, nós precisamos ir à busca disto. E ele diz: eu aprendi o segredo e quero compartilhar com vocês. E ele diz no versículo de número 13: tudo posso naquele que me fortalece. Esta frase não é uma frase de paralama de caminhão, não é uma frase para ter adesivos na nossa geladeira ou no nosso carro apenas. Esta frase é poderosa para estar impregnada em nosso coração, impressa em nossa alma, para que possamos entender que nesta vida nós podemos passar por todas as ocasiões e circunstâncias, porque o contentamento verdadeiro não é externo, não é com o que conquistamos, com o que possuímos, com o que temos. O contentamento verdadeiro acontece com aquele que tem Jesus em sua vida, aquele que tem Jesus no seu coração. Aliás, a palavra contentamento é a palavra latina contento. Sim, essa palavra você encontra em algumas latinhas de alimentos que está escrito conteúdo. Exatamente, conteúdo, contento, contentamento são as mesmas raízes de palavras que estão relacionadas à pessoa que, tendo conteúdo, é contente. Por isso que muitas pessoas conquistam o mundo, têm dinheiro suficiente para comprar uma ilha para si próprias, mas não conseguem ter contentamento, porque não é o externo,
é o que está dentro. E se você tiver Jesus em seu coração, você tem o conteúdo necessário para, como o apóstolo Paulo, se for com fome ou se for saciado, se for com muito ou se for com pouco, você vai viver contente. Quem tem Jesus tem conteúdo. E quem tem esse conteúdo sabe o segredo de viver sempre contente. Vamos orar para que a comparação seja destruída de uma vez por todas com Jesus sendo o conteúdo do nosso coração? Vamos fazer isso. Senhor Deus, nos ajude e nos livre desta constante tendência de olharmos ao nosso redor e pensarmos que o outro tem sempre mais e nós estamos sempre na escassez e o nosso coração muitas vezes insatisfeito até atribui injustiça ao Senhor, dizendo que o Senhor não nos vê e não nos toca porque as circunstâncias externas não estão colaborando conosco. Senhor, ajude a essa pessoa que ora comigo nesse momento a ter o verdadeiro conteúdo da alegria no seu coração, o verdadeiro conteúdo da satisfação na sua alma, que é ter Cristo, o Senhor. E tendo Cristo, tudo poderemos, tudo podemos viver e passar naquele que nos fortalece. Fortaleça essa pessoa que ora comigo e que sejamos juntos no Senhor, satisfeitos e contentes, em nome de Jesus. Amém. Você assistiu pela TV Universitária Unicesumar. Uma mensagem acolhedora e edificante com o reverendo Denis Vicentim, pastor titular da 2ª Igreja Presbiteriana Independente de Maringá.